Crianças, índigos e cristais, quem é e como são? Criou-se, nos últimos tempos, o hábito de falar das crianças, índigos e cristais, colocando isso como se fosse uma novidade muito grande que fosse descoberta por algumas pessoas. Respeitemos-las. Porque todas as pessoas, quando eles descobrem alguma coisa, eles acham que aquilo ali é a unanimidade deles. Mas ao estudarmos as obras de André Luiz, nós vamos deparar com alguma situação muito interessante. Eles saíam de nosso lar ou de outra colônia espiritual para caminhar pelas regiões do umbral. Mais à frente tem a definição de umbral. E ali eles recolhiam espíritos, que eles eram parados, levados para as instâncias de tratamento, para eles poderem ser ajudados, poderem passar por algum processo de tratamento, de melhoria e adentrarem a uma nova fase do seu ciclo evolutivo. Nessa situação, nós vamos deparar alguns dados importantes e interessantes. Alguns espíritos eram retirados daquela situação, daquele local, levado para alguma casa de apoio, depois para uma colônia auxiliar, e ali passavam por um período de preparação de até de 10 dias, pelo que está no livro mais ou menos, até no máximo 6 meses, e eles reencarnavam. Outros iam para o nosso lar, passar por um outro processo de tratamento, outro processo de refazimento. E outros iam apenas para colônias espirituais e ali ficavam em tratamento para se recuperar. Quanto mais tempo o espírito fica em tratamento nas colônias espirituais, mais vínculo ele cria com as organizações do bem, com as organizações que já compreendem, já ensinam a importância do espírito realizar o bem. Portanto, crianças, índigos e cristais, podemos entender que são crianças que foram preparadas, essa preparação espiritual, para estarem hoje reencarnados com a nova mentalidade. E a cada ano está em nosso lar, pelo que ele coloca, vamos dizer que e depois o Espírito estava explicando para a gente, que a cada ano, começou em 1900 até 2000, aumentava 1% de encarnações controladas. Essas reencarnações controladas como são? São espíritos que vêm à Terra para passarem por determinadas provas. Se ele sair da prova, ele cai na expiação, e ele teve todo o preparo, todo o amparato para que ele seguisse esse caminho. Portanto, ao chegarmos no ano 2000, completamos no Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Peru 100% de encarnações controladas. Hoje essas encarnações controladas estão se estendendo para a Bolívia, para o Chile, para a Colômbia e Equador. Então esses países estão entrando nesse processo de encarnações controladas e são espíritos que são muito bem preparados para enfrentarem essa fase de transformação da humanidade. Logicamente que as provas que cada um vai passar é inerente às suas condições interiores, aquilo que ele fez no passado, que está causando o efeito que ele vai sofrer hoje. Mas ele tem muita sabedoria e muito entendimento. Portanto, o tipo de comportamento e sintomas que eles apresentam são mais sofisticados, vamos dizer assim, do que os outros que não eram controlados. Eles, portanto, necessitam de tratamento especial, como, por exemplo, a homeopatia floral vai ajudá-los muito mais do que qualquer outro tipo de tratamento. Por quê? Eles são espíritos que já têm uma consciência desperta para a necessidade do bem, para a necessidade de fazer algo de útil, de trabalhar pela causa natural do bem. Portanto, nós precisamos de aprender a refletir em como lidar com essas crianças frente ao comportamento e os sintomas que ele apresentam. No livro Crianças, Índigos, que fez muito sucesso, um bom livro para que a gente entenda que essas crianças são diferentes, mas ali quem escreveu não conhece a homeopatia e, portanto, desprezou-se uma fonte muito importante de tratamento de saúde, que é realmente tratar essas crianças com homeopatia, porque eles têm sintomas mentoemocionais de maior hierarquia para os remédios homeopáticos. Então, quando eles falam de crianças que têm um determinado comportamento autoritário, determinado comportamento rebelde, ali nós temos o ferro e temos o mercúrio. Crianças que jogam
com a faz um joguinho psicológico com os pais, jogando um contra o outro. São os licopódios e os laquese. Então, o comportamento dessas crianças vai refletir na vida deles para sempre se você não souber educá-los. Como que você vai lidar com essa criança lá na frente se ela não teve a base hoje daquilo que ela precisa? Opa, mas se você disse que ela teve preparação no plano espiritual, chega aqui e tem que educar de novo? Senão a gente não teria a fase da infância. Alguns transcendem. Ele passa sempre se defendendo do mal. Outros, ainda em sintonia com o mal, passam os seus apertos. E logicamente que todas essas crianças que estão nascendo agora, mesmo tendo encarnações controladas, não são índigos, nem são cristais, assim classificadas por esses dois profissionais que fizeram essa classificação. Mas o comportamento dos pais. O comportamento dos pais, gente, é de extrema importância e fundamental na vida social e das crianças da nossa sociedade. Portanto, os pais precisam de rever as suas ações e rever seus atos para melhor auxiliarem seus filhos. A mãe que é extremamente autoritária dentro de casa afronta o pai, os filhos terão severos problemas, principalmente na parte da sexualidade. E se a mãe fosse também muito passiva, também terão grandes problemas na área da sexualidade. Ou seja, nós temos que aprender a viver em equilíbrio. A gente sempre lembra uma frase de Nicolai: temos que aprender a viver diplomaticamente. Você não vê governos de estados, chefes de estado, agindo, batendo de frente, com grosseria um com o outro. E quando fazem isso, sempre tem que depois uma retratação. Portanto, precisamos aprender a conviver bem, a conviver em harmonia e em paz. O comportamento na sociedade. O comportamento na sociedade é aquilo que é uma das coisas mais interessantes. Vocês vão observar que essas crianças chamadas de cristais, elas sempre estarão ligadas a crianças que têm um padrão de comportamento parecido com deles. Crianças cristais, está na palestra da frente a definição. Assim como os índigos também vão estar ligados a crianças que têm um padrão de comportamento parecido com deles. Aqueles que não se encaixam em nenhuma nem outra classificação, eles naturalmente se afastam. Eles não misturam. Então eles gostam de estar juntos daqueles que agem mais ou menos como eles. Mas eles lideram a todos. Dentro de um grupo, tanto os índigos como os cristais, eles vão liderar, seja pela bondade, seja pela as atividades sempre criativas deles numa brincadeira. Eles terão sempre alguma coisa diferente para modificar, para fazer com que as pessoas tomem determinados comportamentos mais construtivos. Aquele grupo tome um comportamento mais construtivo que seja alinhado com aquilo que ele prevê, aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. Todos nós precisamos entender que as crianças desse novo milênio, primeiro, são encarnações controladas, elas não podem cometer grandes erros. Segundo, são crianças muito inteligentes, muito perspicazes e que tiveram uma preparação para encarar as dificuldades que elas têm para encarar aqui na vida. E compete a todos nós nos unirmos para promovermos o melhor possível para o meio social em que a gente vive. Portanto, a gente precisa melhor compreender a nós mesmos, procurar entender o que é realmente doença, o que é um padrão de comportamento que é apenas sintoma de remédios homeopáticos importantes, para que a gente possa lidar bem com essas crianças e edificarmos uma sociedade mais organizada, mais solidária e mais cristã. Aí a gente vai ver as crianças cristais.